Fala, galera, esse é mais um Bitar Podcast. Eu sou a Rubia. E eu sou o João Ricardo Camilo. Ô, João, a gente sabe que aqui no podcast a gente sempre traz a temática educação. Pensando nisso, a comunicação, você já falou algumas vezes que sempre teve aí, né, no seu percurso de ideologia de um curso, de graduação e etc. Mas em algum momento surgiu dúvida de um outro caminho a seguir? Olha, eu acho que essas dúvidas persistem até hoje, viu? Elas acompanham o nosso caminho, não tem jeito. Essas dúvidas que, inclusive, ajudam a gente nas decisões, incentivam a gente. Acho que elas fazem parte, a gente tem que saber lidar com elas, viu, Rubia? Exatamente. E é por isso que, para entender de que forma a educação está presente na sociedade, é necessário entender os diferentes níveis de educação existente. E esse é o tema do nosso episódio de hoje. E vai ser esclarecedor. Eu queria até ter visto e ouvido esse podcast antes de eu tomar minha decisão, viu? Porque hoje eu já sei que existem várias diferenças. Já sabe quais são os ensinos, as diferenças, os patamares deles? É ensino médio, ensino superior, ensino técnico, até pós-graduação. A gente vai falar aqui, até porque o tempo passa voando, né, Rubia? A gente está recebendo aqui a Maria Irene Miranda. Ela que é graduada em pedagogia, possui especialização em psicopedagogia, com mestrado e doutorado em psicologia da educação. Hoje ela é professora titular da Universidade Federal de Berlândia, a UFO, é também coordenadora do curso de pedagogia à distância e é autora de livros e artigos nas áreas de psicopedagogia, psicologia da educação e alfabetização. Tenho certeza que vai contribuir muito para a nossa conversa. Bem-vinda, viu? Obrigada. E a gente também está aqui com a Sâmia Dantas, professora de Física no IFTM e atualmente está na coordenação do curso técnico e comércio integrado ao ensino médio. É especialista em ensino de ciências e matemática e coordenadora do SIM, Elas Podem, que busca levar a ciência para meninas e mulheres. Participa também de ações de inclusão dentro do Instituto e possui pós-graduação na área de neuropsicopedagogia clínica, institucional e educacional e na área de neurociência e educação. Sâmia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, uma satisfação estar aqui. Olha, Rubia, com esses dois currículos que a gente tem aqui, já dá mais uns 3, 4 temas de Bitar Podcast, você não acha? Exatamente. Mulheres na ciência, a gente tem falando de educação à distância também, até, enfim, agora eu vou te contar, vou confessar, viu? Essa matéria de física... E aí me pegou um pouco. Sempre ficava de recuperação, viu, professora? Vou confessar, de cara. Eu tô acostumada. Sempre foi uma dificuldade minha. Tenho certeza que hoje vai ser ainda mais esclarecedor. Mas agora minha relação com a física tá tudo bem, porque eu já não tenho tanto mais contato, já fiz meu vestibular, então tá tudo certo. Mas é o seguinte, pessoal, como a gente estava conversando no comecinho do Bitar Podcast de hoje, dessa edição, que a gente vai explicar quais são as diferenças. A Maria Irene, que vem dessa área mais voltada para graduação e até pós-graduação, e a gente nem sempre tem essas informações, mas vamos começar lá do início, que é a nossa vida ainda na escola, enfim, sim, que é desse período mais do ensino médio, ensino fundamental, e aí tem como fazer essa conciliação com o ensino técnico. Como é que funciona, então, essa dinâmica de a pessoa se formar no ensino médio, mas também ter a possibilidade de fazer o ensino técnico? Quais são as disponibilidades nessa questão? Tá, a gente tem duas formas de ensino técnico de nível médio, basicamente. Uma quando você faz junto com o ensino médio comum, né, com a base do ensino médio, e uma outra quando você faz de forma concomitante, separado, né? A gente pode, o estudante pode fazer o curso médio e técnico conosco, por exemplo, na rede federal, no Instituto Federal, em qualquer lugar do país, e ele pode fazer também um concomitante, faz o ensino médio em uma outra escola, particular, pública, o que ele quiser, e faz só o técnico lá na rede federal. E aí tem alguma restrição para a pessoa que faz simultaneamente ou para a pessoa que escolhe fazer o ensino técnico depois de ter se formado? Restrição não. Quando a gente faz junto, a gente tem que cursar os dois junto. Então, você não entra no médio e deixa o técnico. Isso não acontece. Você tem que levar os dois, aprovar nos dois. Você tem um diploma duplo, né? Que a gente fala do ensino médio comum e do curso técnico. E se ele entra separado, são matrículas distintas. Então, também não tem... E Sâmia, sabe o que é legal falar também? Que hoje o Instituto Federal, hoje você é professora do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, mas existem diversas unidades do Instituto Federal, que é uma instituição pública pelo Brasil todo. No Brasil todo. É uma das principais portas de entrada para quem quer optar pelo ensino médio e também ensino técnico, né? Sim, inclusive de boa qualidade, né? Sem matrícula, sem mensalidade, né? A gente tem esse acesso via Instituto Federal na rede toda do país. Então são várias unidades muitas unidades no Brasil todo. Já vale a pena você que tem interesse começar a pesquisar a unidade mais próxima da sua
casa. Tenho certeza que se não tiver na sua cidade, pode ter ali uma unidade perto da sua cidade. E existem também, que é importante a gente sempre dizer, existem bolsas, né, de acesso que incentivam esses alunos que precisam, às vezes, sair da própria casa, aliás, da casa onde moram com os pais, para estudar. Existem essas bolsas também, a né? assistência estudantil, ela é bem atuante na rede federal. Então, assim, dá para auxílio moradia, auxílio alimentação, né? Então, cada local vai ter a sua especificidade, né? E cuidar disso. Legal demais, já começa a pesquisar aí. O Rubi, eu fico pensando, a oportunidade de um estudante que muitas vezes consegue conciliar esse ensino médio, que é da base ali, da graduação, aliás, da graduação não, ensino médio da graduação escolar, vamos dizer assim, consegue já começar a se especializar, ou até mesmo conhecer, mesmo que não vá seguir depois, especificamente naquela área, mas conhecer esses conceitos, eu acho que é interessantíssimo, né? É super interessante. E aí, quando a Sâmia fala que existem os institutos federais em todo o Brasil, os cursos, eles são ofertados de acordo com a demanda profissional das regiões? Sim, é um trabalho importante que a rede do IF faz, que a intenção sempre é buscar cursos técnicos que atendam às demandas daquela localidade. Então, se você procurar aqui ou na cidade vizinha, os cursos não são exatamente iguais, ainda que tenham áreas semelhantes. Isso é legal, porque aí, se eu quero residir ali, próximo do lugar onde eu estou vivendo, eu já opto por fazer um curso que ali vai ter uma demanda de mercado que, muito provavelmente, eu vou estar empregada logo na sequência. Equilibra o mercado de trabalho e a educação. Isso é importantíssimo para quem quer começar logo no mercado de trabalho, que conseguiu o primeiro emprego. E, Maria Irene, conta pra gente, um aluno que chega, que tem já esse contato, muitas vezes, com a parte mais técnica, que é onde a pessoa tem a oportunidade de se especializar em alguma área. Ele chega com alguma vantagem no curso de graduação ou até mesmo na pós-graduação? Isso dá um diferencial para o currículo? O que você acha? Então, bom dia, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui. Depende da área, até porque, como foi colocado, o aluno ele pode cursar o básico e o técnico. Esse básico também prepara o aluno para o vestibular, também prepara para que ele esteja no ensino superior. E aí depende da natureza da área que ele vai fazer opção, porque pode ser que no ensino médio técnico, ele vá para uma área e depois ele fala, não, na graduação eu quero ir para outra área, eu quero cursar, quero fazer uma coisa diferente. Então, depende das opções que ele faz, depende da correlação que existe entre o curso que ele está fazendo no ensino médio e aquilo que ele vai buscar no ensino superior. Olha que legal. Mas, olha, o estudo ele sempre prepara, mesmo que às vezes você não veja essa relação direta, mas o fato de ser estudante, de estar lendo, de estar interpretando, de estar ampliando o vocabulário, isso sem dúvida já é uma preparação. Uma educação é algo que ninguém dá pra tirar da gente, né? Meu pai sempre falou isso, a gente sempre ganha. Agora a gente tem um exemplo desse aqui na mesa, né, Rubia? Exatamente. Queria que você contasse seu depoimento, então, porque eu sei que você é formado também no ensino técnico, né? Exatamente. Quando eu estava finalizando o ensino médio, eu sempre soube que faria biologia e que faria teatro. Mas aí, no meio disso tudo, aquela coisa de, preciso começar a trabalhar. Tinha na cidade aqui, né, o curso técnico em alimentos. E como eu pesquisei, a importância também de pesquisar, né? Sim. É um curso que pode ser que, como foi no meu caso, tem uma relação com a biologia, que era a parte de análises microbiológicas. E aí eu falei, opa, é aqui que eu posso, né, começar aí a estudar, aprofundar aquilo que eu desejo na biologia, que era a microbiologia. Então, eu comecei, aí eu fui trabalhar em laboratórios da área de cosméticos e alimentos, responsável por análises microbiológicas desses produtos. Depois eu fiz biologia, depois eu fiz teatro. Olha aí, aqui no Bitar Podcast, meninas, quem acompanha a gente sabe que aqui é uma mesa de conversa. A gente vai conduzindo essa conversa, mas aqui não tem entrevistador, entrevistada, que a gente vai conversando. Até aproveitando o seu exemplo, e também com o que você perguntou, né? Às vezes a pessoa, o jovem, ele busca primeiro atender a sua necessidade, a sua demanda para o mercado de trabalho. Então, às vezes, ele faz a opção pelo curso técnico, pensando em se preparar, em ter uma mão de obra mais qualificada, né, para o mercado de trabalho. E ali tem dois caminhos, duas coisas podem acontecer. Ele pode se identificar muito e depois ele querer ir para um curso superior, que ele possa, né, aprofundar o estudo na área. Ou então ele falar, bom, não é bem isso, né? Me ajuda profissionalmente, mas eu quero me formar, eu quero buscar outra área.
Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes essa entrada para o mercado de trabalho, ela acaba trazendo também o aluno para o ensino superior. Né? Que é uma outra etapa da especialização, né? Importantíssimo também. É, uma outra etapa da formação, né? Quando a gente pensa no processo formativo, ele está na educação básica, né? O curso técnico, a educação básica, o ensino médio normal, a educação básica, e depois ele vai para o ensino superior. E aí, muitas vezes, essa atuação dele no ensino médio, seja o ensino médio normal, vamos dizer assim, ou o técnico, vai ajudá-lo, prepará-lo para o ensino superior. Ou seja, é sempre bom. Eu quero saber de você, Rubi, que ela é uma multiprofissional. Então, vocês já ouviram que o currículo dela também é biologia, teatro, enfim. E é crossfiteira também. Faço questão de dizer Olha aqui. só. Mas queria dizer, você hoje atua numa área diferente do ensino técnico, mas você acha que agregou essa experiência que você teve lá atrás? Super agregou. Hoje eu estou no teatro, né, João? E aí, trabalhando como produtora cultural, a importância daquele primeiro estágio do curso técnico, de trabalhar com muitas pessoas, era uma fábrica, então eu ficava no laboratório e eu tinha que me relacionar com esses outros profissionais, com treinamentos e etc. Hoje, eu vejo que agrega muito na minha parte de escrita, de projetos, aquilo que eu também fazia das especificações técnicas do laboratório, me ajuda também numa escrita mais técnica, quando eu preciso enviar para um edital que exige isso. Então, como a Maria Irene disse, as coisas vão sendo agregadas na nossa formação. Né? Olha aí, que oportunidade, né? Eu posso falar uma coisa também em relação a isso? É interessante porque, assim, quando a gente pega os grandes nomes, vou pegar da minha área de psicologia, né? Você pega os grandes nomes, a formação, né? Eu sempre estudo com os alunos antes a biografia do autor que nós vamos estudar. A formação deles nunca é numa área específica. E, às vezes, são com áreas bem distintas, tipo direito, medicina, letras, sabe, e biologia. Por quê, gente? Porque o conhecimento, ele não é gavetinhas, né? O conhecimento, ele é, por natureza, interdisciplinar. Então, eu acredito e acho que a gente está caminhando para isso, para essa formação mais inter e transdisciplinar, que não fica só nesse quadradinho específico disso, né? Porque abre não só as possibilidades em termos de mercado de trabalho, de interação na vida, no mundo, mas a mente também. Olha aí, nunca é demais. E o profissional fica melhor nesse sentido, né? Sim. Porque com mais conhecimento, mais habilidades, mais competências para varrer todas as possibilidades. E vamos falar a verdade, mercado de trabalho cada vez mais exigente, né? Sim, então a gente tem essa possibilidade. Agora, só para a gente entender como é que funciona, então, essa questão da diferença entre o ensino médio e o ensino técnico. Sâmia, você que está lidando diretamente com alunos, enfim, com essa questão da educação, da formação desses profissionais no ensino técnico. Quais são as características, então, do ensino técnico? Eu queria que você me contasse, desde o perfil, então, quem pode optar, quem pode escolher o ensino técnico, mas também qual que é a característica dele? Qual que é a diferença para o ensino superior, por exemplo? Tá, então, quando a gente fala em Fiz um monte de pergunta numa só, né? Você me desculpa. Eu vou tentar te responder tudo. Quando a gente fala em preparo para o trabalho técnico, né, a gente pensa que tem a questão da experiência do trabalho mesmo. Né? Então, lá no nosso instituto, que a gente tem o curso que é concomitante e tem o curso que é integrado. Né? Nas matérias técnicas, a ideia é conhecer os conteúdos ligados àquela área de trabalho e ter experiências ligadas àquela área, né? Com prática mesmo, com lidar com equipamento quando é área de tecnologia, lidar com gestão quando é área de gestão, sabe? Então, assim, a maior diferença é esse mão na massa, eu diria, né? No curso técnico, você precisa ter essas vivências de prática do profissional. Certo? Diferente do ensino médio, que é um negócio bem acadêmico, bem mais de conteúdo mesmo, né? Para permitir que você verticalize o seu ensino, né? Então, quero ir para o superior mesmo. E aí, o técnico agrega esse outro lado, de conhecer essa aplicação. Quando a gente pensa no técnico, João, a gente tem ainda o tecnólogo também. Tem diferença? Tem diferença. Olha. O técnico é o de nível médio. Então, você tem um curso no nível médio naquela área específica. O tecnólogo, ele é de nível superior. Olha. Mas ele é voltado também para essa prática. Então, são cursos, em geral, mais rápidos que os cursos que a gente chama de acadêmicos, né, Marilene? É isso. E a intenção deles é te dar essa entrada rápida para o mercado de trabalho. Com conhecimento, né, com uma mão de obra qualificada, mas que você consiga rapidamente fazer esse acesso. Enquanto uma graduação tem aí por volta de 4, 5 anos de duração, um tecnólogo
tecnólogo vai ter de 2 a 3. 3. Isso. Hoje você atua diretamente nesse curso técnico de comércio integrado. Comércio Isso. integrado. Comércio integrado ao ensino médio. O Legal. técnico é o comércio. Legal. Né, na área de gestão. E como é que funciona? Conta um pouquinho desse, que é uma das opções, né? Sim, que é uma das opções. Então, o curso de comércio lá no Instituto, ele tem assuntos variados dentro da gestão. Ele é um curso muito completo e muito amplo. Ele começa lá com matemática financeira, com marketing, com gestão de pessoas, gestão de produção, sabe? Então, assim, empreendedorismo. Então, a ideia, eu sempre falo para os meninos que estão, né, tentando entrar lá, eu falo, gente, é um curso muito bacana. E você fala assim, não, eu não quero ser empreendedor, mas eu vou usar esses conhecimentos numa outra área que eu tenho vontade de fazer. Sei lá, quero fazer medicina, né? É muito comum, né? Eu posso usar essa habilidade de gestão, de logística, de organização para aplicar no momento futuro. Até a matemática financeira é tão Total. importante, né, no nosso Sim. dia a dia, independente da carreira que você for seguir, você tem que se organizar financeiramente. Eu acho que Sim. essa é uma das principais vantagens. Você já ter treinar habilidades, desenvolver habilidades ali que podem ser usadas em qualquer área de atuação, como a Rubia estava falando, né? É porque eu me lembrei do episódio aqui de profissões que era sobre administração e essa importância da gestão Sim. em todas as profissões. Em qualquer você área. Exatamente. Gente, gestão de tempo, né? Porque eu fico pensando, a gente já falou isso no Bitar Podcast, né? Da nosso ritmo acelerado. Porque hoje a gente tem tantas ferramentas, a gente tem tantos desafios no dia a dia, mas o tempo continua sendo o mesmo, né? As 24 horas que a gente tem que saber aproveitar e quantas exigências a gente tem, né? Ao longo dessas 24 horas. E agora, passando do ensino médio para o ensino técnico, quando a gente chega no ensino superior, então quais são as características, para quem está nos acompanhando, entender quais são as características de quem segue para o ensino superior? Tem gente que faz esse caminho direto, né? Do ensino médio para o ensino superior, mas quais são as características, as diferenças para o ensino técnico e tecnólogo também? Então, vai muito assim ao encontro da expectativa, o que a pessoa deseja, né, no ensino superior. Como eu estava dizendo antes, será que ela vai dar sequência no que ela já estava fazendo no ensino médio, ou ela vai buscar uma nova área, abrir uma outra porta, né? Então, tem muito a ver com as expectativas da pessoa também, quando ela chega no ensino superior. Agora, gente, chegar no ensino superior é sempre um mundo novo, né? Eu acho que para quem chega no ensino médio também, né? Sim. Porque existe aí essas rupturas, né? Então, sai do ensino fundamental, né, no 9º ano e vai para o ensino médio. Ou então sai do ensino médio, termina a educação básica, vem para o ensino superior. Então, como que eles chegam? Cheios de sonhos, de expectativas, e não tem vida sem frustração, e não tem vida sem decepção, e não tem vida sem, né? Então, em alguns momentos, não era bem isso, não era... E aí você tem, às vezes, aluno que desiste, é comum, e as desistências, elas são comuns, principalmente no primeiro ano, ou principalmente no primeiro ano de curso, né? Mas aí tem aqueles também que se identificam, que gostam, que vão persistir. Mas quando a gente dá aula, por exemplo, no primeiro ano da graduação, e você dá aula nos últimos anos da graduação, é uma diferença muito interessante, né? O quanto o aluno do primeiro ano, ele é um aluno mais receptivo, ele é até mais sorridente, né? Ele está feliz de estar ali, cheguei no ensino superior, nossa, cheguei na universidade. Então, ele é mais receptivo, ele é mais aberto, ele é mais... Enquanto o aluno do último ano, ele já estou de saco cheio disso daqui, eu quero ir embora, nossa, já não é fácil aceitar. Então, é interessante, assim, essa mudança de perfil, de característica do aluno no decorrer do curso, e que faz parte também do processo de amadurecimento pessoal, né, acadêmico e tudo mais. Tem aqueles, né, Maria Irene, que perde esse encantamento inicial, mas também tem aqueles que ficam. Que ganham. E que daqui a pouco a gente vai chegar nessa galera que busca uma pós-graduação. E ainda bem que é a maioria, né? E sabe quando ela coloca a questão da mudança, né, de paradigma, o choque é muito grande. Eu costumo dizer lá no Instituto que entrar num curso médio é chocante para todo mundo, né? Como você colocou muito bem, sair de um fundamental, do 9º ano, né, e entrar no médio com muitas matérias física, inclusive. Matemática, elas, química. Aí separa a biologia da física da química, né, que antes era ciências, já é chocante. Entrar num curso que é integrado acaba sendo mais pesado. Ou fazer, mesmo que não fosse no mesmo lugar, né, fazer num lugar o médio e no outro lugar o técnico. Por que é mais pesado? Porque são mais matérias, é um outro escopo, é uma outra realidade. E a mudança é muito semelhante à que você coloca, sabe? A gente encontra muitos assustados, no caso lá, porque a hora que eles pegam a grade, pensam que eu tenho 18 matérias.
né, entre as básicas e as técnicas. Dá um choque, mas eles chegam com gás, né, com ânimo, com vontade de seguir. Não, mas a própria diferença do ensino médio para a faculdade Sim. se assusta muito Sim, dos professores, do expectativa ali, aliás, do dia a dia da rotina. Rubia, você contando desses alunos que chegam com encantamento da faculdade, eu tinha acabado recentemente completado 18 anos quando vim fazer faculdade aqui na Universidade Federal de Uberlândia, jornalismo. E eu achava que eu tinha uma certeza na minha vida que era fazer jornalismo. E na faculdade a gente abre os horizontes, né? Sim. Porque a gente vem com o ideal, com aquela expectativa. E no meu primeiro estágio, minha supervisora de estágio, a quem eu agradeço muito, inclusive, ela falou uma frase que me marcou muito, que falava, ela basicamente me chamou de vislumbrado. Hoje a gente entende, hoje eu entendo o que ela quis dizer, mas na época eu falei, cara, será que realmente tem esse vislumbre? A gente chega muito com a expectativa lá em cima e a gente descobre outras portas, outras oportunidades. Isso é muito bom para o processo de amadurecimento. Sim. Porque geralmente quem chega na faculdade tem aqui 17, 18 anos. As pessoas estão vindo até mais novas para a faculdade. Sim. Mas é o processo de amadurecimento da vida pessoal conciliando com a trajetória profissional. E falar que você vai escolher o que você vai fazer pro resto da vida aos 18 pra anos. sempre. E uma coisa que a gente já falou no Bitar Podcast, muitas vezes a gente está discutindo aqui temas, né? A gente falou de neurociência, psicopedagogia. Hoje a gente pode falar de profissões, né? Aliás, quem está no ensino fundamental hoje talvez trabalhe numa profissão que hoje a gente nem existe. Então, o mundo está evoluindo muito rápido. E acompanhar tudo isso, claro, é muito difícil. Eu já entendi que hoje quem faz ensino técnico tem essa vontade de ir para o mercado de trabalho. Então, é um ensino técnico que ele concilia, ele equilibra muito para quem quer aproveitar o mercado de trabalho. Mas o ensino superior, além do mercado de trabalho, também tem uma preparação importante para o mundo acadêmico, né? Então, Marilene, que é o que vocês seguiram, inclusive. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho da experiência de vocês. E até, Marilene, eu queria que você me contasse para quem quer seguir essa carreira acadêmica. Então, quais são os caminhos dentro do ensino superior que leva para esse caminho acadêmico, que também é uma trajetória profissional importantíssima, né? Sim. Então, hoje, terminando a graduação, a pessoa tem a opção da especialização, que a gente chama da pós-graduação lato sensu, né? Que são os cursos de especialização. São cursos normalmente de um ano e meio, que tem uma exigência legal de ser um curso de, no mínimo, 360 horas, mas os cursos normalmente são mais que isso. Por exemplo, eu coordeno o curso de especialização de psicopedagogia, que tem 520 horas. É um curso de 15 meses, e aí só faz a especialização quem já está graduado. Ele precisa de ter o diploma da graduação para que ele possa entrar no curso de especialização, né? Então, o curso de especialização, como o próprio nome está dizendo, a pessoa ela vai se especializar numa área mais específica, em alguns temas mais específicos. E dali, ela pode ela pode querer continuar, né? E tirar um projeto de pesquisa que ela pode levar para um mestrado. Né? Então, aí ela vai, depois da especialização, para o mestrado. Lembrando que o curso de especialização, ele não é pré-requisito para o mestrado. A pessoa pode sair da graduação e ir direto para o mestrado, né? Mas a especialização, ela favorece em termos de amadurecimento, por exemplo, do projeto de pesquisa. Porque projeto de pesquisa hoje, no mestrado e no doutorado, e aí eu estou falando como orientadora, não é só um projeto de pesquisa. Eu brinco e falo que é um projeto de vida. Porque você acaba construindo uma identidade acadêmica que não é só acadêmica, que se torna também pessoal e também profissional, né? Então, é nesse sentido. Então, a pessoa ela faz pode ou não fazer especialização e vir para o mestrado. Terminou o mestrado, ela tem a opção de ir para o doutorado, né? E em muitas instituições, o mestrado é, sim, um pré-requisito para o doutorado. Então, aí é essa a sequência, né? É o curso de especialização, é o mestrado e depois um doutorado. E o interessante é que, assim, o que a gente faz, principalmente no mestrado e no doutorado? Para a gente ser mestre, para a gente ser doutor, a gente precisa ser pesquisador. Né? E o que é ser pesquisador? É você ter um olhar problematizador e crítico para a realidade que está à sua volta. E esse olhar você não constrói do dia para a noite. Não é lá no curso de mestrado que a gente aprende a ter esse olhar.
esse olhar, ele vem desde a educação básica. As suas vivências. As suas vivências, né? O tipo de educação que você recebeu, que tipo de interação que você faz. Então, você chega no mestrado com uma perspectiva mais crítica de realidade. Então, você tem condição de levantar uma problemática de pesquisa, né? Às vezes a gente tem casos que fala assim, na graduação, o aluno fala, ai, professora, eu queria fazer mestrado, mas o que eu pesquiso? Fala assim, é a mesma coisa você chegar para mim e falar assim, ai, professora, eu quero casar, com quem que eu caso? Eu não tenho como te dar essa resposta. Então, porque isso é da pessoa, é do processo formativo dela, né? Então, para quem está aí ainda no ensino médio, então, procure pensar nisso. Eu gostaria lá na frente de fazer um mestrado. Todo mundo pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado. Às vezes tem aquela ideia de que isso é para poucos, isso é para pessoas com melhor condição financeira ou com pessoas mais inteligentes. Não é verdade, isso é para qualquer um. Mas a gente precisa se preparar. Tem que ter a graduação, no mínimo. Tem que fazer a graduação, tem que aprender a ter esse olhar crítico para a realidade, desde agora, desde ontem, desde sempre. E aí, só dando um passo aqui atrás, quando a gente falou da graduação, antes de entrar na parte de especialização, dentro das graduações existem, né, em alguns cursos, a vertente licenciatura e a vertente bacharelado. E voltando um pouco mais sobre o encantamento, essa coisa de ir perdendo o brilho muitas vezes, uma sugestão que a gente já deu aqui outras vezes no Bitar Podcast é verificar a grade desses cursos, né? Se aquilo te contempla. Porque às vezes tem coisas ali que você não gosta mesmo e que pode ser um facilitador. E também ir aos institutos. Conhecer. A UFO tem um evento. Né? Interessante nesse sentido, que é o Vem Pra UFO. Isso. Né? Então, o Vem Pra UFO é justamente para receber, os cursos se preparam para receber os alunos do ensino médio, para esclarecer as dúvidas, para mostrar essa grade curricular, mas não só mostrar, também explicar, né? Então, por exemplo, eu quero fazer química, tá? Quais as minhas possibilidades? O que o químico vai fazer? Né? E qual é a diferença do bacharelado, da licenciatura? Então, essas explicações, assim, que são interessantes. E é um evento importantíssimo. Essa dica que você deu, porque que nem eu falei, que nem eu contei pra vocês, igual a gente pode entrar na faculdade e acabar descobrindo um mundo novo de possibilidades, às vezes, ao entrar no curso, a pessoa descobre que aquilo que ela idealizou nem sempre condiz com a realidade. E esse passo importantíssimo de você ir até o lugar, não necessariamente na faculdade que você pensa, mas às vezes num polo, numa unidade que esteja próximo da sua casa, conhecer ali o curso, quais são as disciplinas, e até mesmo algum lugar, por exemplo, saber onde essas pessoas já atuam, onde essas pessoas trabalham e visitar esses lugares. Eu fui, quando eu queria fazer jornalismo, né? Fui lá na emissora de TV da minha cidade, bati lá na porta, combinei e conheci para saber se era aquilo realmente como é que funciona, porque a gente tem o ideal, mas nem sempre condiz. Então é um passo importantíssimo que você leva pouquíssimo tempo e pode definir, pode te ajudar bastante nessa decisão. Inclusive, falando sobre começo de faculdade, a minha irmã acabou de começar Química Industrial aqui na UFO e tá me contando aqui que passou na matéria de Química experimental, que ela estava preocupada. Acabou de mandar mensagem. Então, deixo meus parabéns aí, mano. Hoje eu fiquei curiosa. Deixa eu fazer uma observação antes da sua curiosidade, Bia. Quando ela fala sobre o acesso, né, à pesquisa lá no campo do mestrado, é um jabá, né? Porque lá no Instituto Federal, quando a gente pensa é um jabá bom, pode fazer isso aí. Quando a gente pensa em formar para o trabalho, a gente também forma para esse caminho de verticalização, sabe? De buscar um mestrado ou um doutorado. Porque o Instituto Federal, ele segue o mesmo tripé que a universidade segue, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, o nosso estudante tem desde o ensino médio lá dentro, a chance de fazer pesquisa, de fazer ensino, de ter projeto, de ter bolsa de pesquisa, inclusive. Sabe? A extensão também é muito forte no Instituto Federal. Então, assim, quando a gente pensa na formação integrada, né, definindo de novo o meu peixe, eu entendo que ela é mais completa porque ela permite a escolha real do jovem. Então, eu quero seguir para esse curso tecnólogo ou para essa graduação acadêmica e quero para o mestrado. Não, eu vou querer ficar no mercado porque eu escolhi fazer isso. Sabe? Então, a possibilidade é muito boa. Ajuda muito nessa decisão, né? Sim. A minha curiosidade sobre... Essa ele ainda não tinha contado aqui, que ele bateu na porta da emissora. Eu fui. Eu quero saber como foi a experiência. Nossa, não. Eu pensei aqui, eu falei assim, ele entrou... Adolescente. Aí, tipo assim, eu tive certeza, né? Não, e olha que legal. Eu queria fazer jornalismo no Rio de Janeiro, meus pais apoiavam pra caramba, mas quando eu decidi ficar em Uberlândia, minha mãe chorou, se emocionou, falou assim...
tinha que ser mineiro de coração, não tem jeito. Mas eu, quando passei na faculdade, quando eu passei no vestibular da UF, que foi através do SISU, que é uma das principais portas de entrada, não só para o Instituto Federal, mas para outras universidades federais, né? Pois é. E naquele ano tinha uma diferença no calendário, então o resultado saiu antes e 3 meses depois que eu começaria as aulas. E eu queria entender, porque eu tava muito ansioso. Já sou uma pessoa ansiosa por natureza, Rubia sabe, a gente conta aqui no Bitar Podcast. E aí tinha uma TV comunitária lá na minha cidade, lá em Rio Preto, e fui lá um dia visitar, e aí voltei no outro dia, resultado, nos 3 meses que eu ia ficar lá ansioso, eu fiquei indo na TV comunitária, voltava lá todo dia, eles deixavam e tudo mais, tomava café da manhã, porque tinha um programa de manhã que tinha um café da manhã maravilhoso, mas lá eu aprendi tudo, operava áudio, fazia corte, inclusive, Sara, se um dia você precisar, eu subo aí pra editar também. Então lá foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Quando eu vim pra faculdade, claro que não dá uma noção completa, mas já tinha um pouco de noção do que eu entrar na faculdade, e isso foi importantíssimo, porque no final do meu primeiro ano, quando eu fiz meu primeiro processo seletivo de estágio, aí já numa emissora de TV aqui em Uberlândia, já deu tudo certo, porque já tinha um pouco dessa noção, foi importantíssimo. E foi uma atitude simples de você ir lá, visitar, saber se era aquilo realmente que você ia encarar, e pra mim foi uma experiência que agregou muito. Então aquilo lá pra mim, que era 3 meses, hoje virou minha trajetória profissional. Então eu recomendo pra você, em qualquer área que você opte, visitar, né? Porque a gente sabe que, às vezes, se Deus quiser, igual aconteceu comigo, vão ter profissionais excelentes que vão orientar, vão te ajudar nessa escolha e pode ajudar muito. Agora, Rubia, você que fez tecnólogo, queria visitar sua cozinha. O que você acha? Um bolinho, um pão de queijo. Em alimentos? Alimentos, tem que ser. Eu já quero um convite, a gente vai deixar terminar o Bitar Podcast lá. Quero deixar uma ressalva aqui, que dentro do curso técnico de alimentos, eu me especializei na parte de análise. Ah, que isso. Ai, tá vendo? Vislumbrei muito. Perdeu a boquinha. Eu acho que eu vislumbrei muito. Mas a gente pode marcar aí de... Eu conheço vários restaurantes legais, a gente pode marcar de um dia... Pode ser. Pode ser? Pode ser. Tem comida. Combinado, então. Ô, João, essa dica que você deu é muito boa. E aí, tanto a Sâmia quanto a Maria Irene, talvez tenham passado por essa experiência de receber também estudantes do ensino fundamental e médio na iniciação científica. O que o João teve de experiência ali, porque ele bateu na porta, literalmente. Existem programas, né, Sim, de iniciação sim. científica para quem ainda está lá no ensino fundamental e no ensino médio. Vocês tiveram já experiências com estudantes nesse sentido? Poderia contar um pouco para a gente? Então, eu tenho até hoje, né, desde sempre, os alunos de iniciação científica, que a universidade ela abre os editais, né, para os alunos participar do PIBIC, do PIVIC. Então, eu tenho, sim, alunos de iniciação científica. E é interessante porque a iniciação científica, ela é um projeto de pesquisa que é desenvolvido. Normalmente, o aluno, ele vem, o professor, né, será o orientador, ele tem uma pesquisa, né, e o aluno, ele entra para fazer parte dessa pesquisa. Então, eu tenho alunos de iniciação científica e é muito interessante o quanto eles amadurecem em termos de pesquisa. Eu digo isso porque eu faço parte do processo seletivo do mestrado, das bancas, e a gente vê nitidamente a diferença do candidato que fez iniciação científica daquele que não fez. Então, aquele que faz a iniciação científica, ele chega para a gente com uma noção muito interessante do que é fazer pesquisa, né? Eu tenho, por exemplo, já tive orientandas de mestrado que já defenderam, que foram minhas orientandas na iniciação científica, né? E isso pode se dar também para o doutorado. Porque até tem aquela identificação da temática de pesquisa, né? Você entra para uma área e você vai... Essa pessoa não vai chegar te perguntando, professora Maria Irene, o que eu pesquiso no meu mestrado? Olha, eu fui essa pessoa. Preciso confessar que eu fui essa pessoa. Mas assim, faz parte do amadurecimento. Sim. Eu acho que sim, não é por maldade que as pessoas claro. perguntam isso, assim. Não é porque, eu não quero estudar, não é isso. É por falta de maturidade mesmo, que eu tenho certeza que hoje você não faria essa pergunta, não. até porque hoje você teria dificuldade de definir um objeto. Sim, delimitar, isso aí é legal. Diante de tantas coisas que você lida. Eu acho né? que é legal a gente contar para o pessoal que está nos acompanhando, que está começando nessa trajetória educacional, profissional também, que essas diferenças desses dois caminhos, mas esses dois caminhos podem ser muito vantajosos, porque tem gente que vai optar
ensino técnico principalmente, mas na carreira acadêmica já, carreira acadêmica não, no curso superior, em seguir o mercado de trabalho, e aí acontece as oportunidades de estágio, enfim, essas oportunidades de ter esse contato com o mercado de trabalho, mas quem opta pela carreira acadêmica também tem esses processos que é como se fosse o estágio, que é a iniciação científica, e nesse caso também é legal a gente dizer que existem bolsas de incentivo, né? Então as pessoas podem receber bolsas de estágio, mas quem faz a pesquisa tendo definido, enfim, a área de atuação e tudo mais, elas podem receber um incentivo financeiro, inclusive. Aí você tem a possibilidade com bolsa e sem bolsa, né? O voluntário, né? O PIVIC, por exemplo, ele é voluntário. Por que é voluntário? É porque, às vezes, o aluno, ou ele já tem bolsa de algum outro... ou então, às vezes, ele trabalha. Porque não pode ser bolsista quem tem salário ou quem tem renda, né? Quem tem renda, ou quem já tem outra bolsa. Então, mas ele pode fazer assim mesmo, ele pode fazer como voluntário, que em termos de currículo conta da mesma forma. E aí eu posso me colocar como exemplo disso. Eu fiz iniciação científica lá na graduação, desde o comecinho, e foi por isso que deu para não ir trabalhar. Eu consegui ficar na física mesmo, na pesquisa, e daí eu entrei para um mestrado, desisti, voltei para a especialização, fiz um outro mestrado em outra área. Foi quando eu defini que educação era a minha praia. Nós estamos juntas, né, Maria Irene? Talvez eu não vá entender, mas conta pra gente como foi a sua iniciação científica. Foi na área da física já? Foi na física. A gente trabalhava com estruturas com matéria sólida. Então, a ideia era entender, na época, deixa eu me lembrar, entender como uma liga se comportava em situações adversas de temperatura e pressão. Você entendeu aí? Eu vou precisar de um tempinho para você. Mas eu parei também. Sou muito de humanas, né? Mas eu parei, eu mudei completamente de área, né? Eu abandonei o mestrado naquela área, entrei e deixei, e acabei entrando para o ensino de ciências e matemática, né? Tanto na especialização quanto no mestrado. Então, também mudei de área. Tá tudo muito interligado, né, hoje. Tem como conversar, como essas áreas conversarem, né? Isso é bacana demais. E é só antes de ir para uma outra fase aí, é importante lembrar, você que ficou preocupado se iniciação científica é somente na física. Não, calma. Em todas as áreas existem. Na área das artes, na área das exatas, na área das humanas. Todos os lugares tem um problema que você pode resolver. Porque o que é legal falar da iniciação científica ou de qualquer outro projeto acadêmico em diferentes áreas, cada um vai com a sua intensidade, um mestrado, doutorado, né? Mas é legal falar que no período que eu estava na graduação, né? Então os professores falavam algo que te incomode, algo que te gere uma dúvida, que te gere... Às vezes que vem lá da escola, né? Alguma coisa que você foi pensando, matutando e tudo mais, pode virar um bom projeto, inclusive solucionar problemas que vão além dessa área acadêmica, né? E principalmente, assim, algo que você não tem resposta. Né? Porque se você tem resposta, não justifica a pesquisa. Isso. Né? Então, é algo que te inquieta, que te estimula, que te motiva, mas que você não sabe responder. Né? Então, ainda. Aí tem o percurso investigativo, né? Sim. A produção do conhecimento é uma coisa muitíssimo interessante. Nós somos suspeitas. É muito bonita. Não, nós somos culpadas. Gostei disso. Mas é muito interessante. Mas é muito bonito, né? Porque você tem essa inquietação, você vai buscar essa resposta. Eu já vi pessoas que começam com uma pesquisa lá na iniciação e terminam só no doutorado, né? Vai afunilando o problema e só resolve no doutorado. Às vezes, meus orientandos falam assim... Porque quando chega no final, no caso da dissertação, no mestrado, na tese de doutorado, que é aquela coisa das considerações finais, aquela fala, gente, o que mais que eu vou escrever nesse trabalho? Ainda tem considerações. Fala, olha, pergunta para você mesmo assim, o que você sabe agora sobre o seu objeto de investigação que você não sabia antes? Pensa você, no caso do mestrado, 2, 3 anos atrás, no caso do doutorado, 4 anos. O que mudou para você em termos de compreensão sobre esse objeto nesses 4 anos? O que ficou para você? Aí você não precisa dialogar mais com os teóricos, é para você. Eu já vou pegar essa dica, porque eu estou na escrita do meu pré-projeto de doutorado, então, quando eu chegar daqui, né, 4 anos no final dele, eu vou falar, é a Mariane o que ela falou. Põe na caderneta. Mas é isso, né? O que fica... E saem uns textos tão bacanas, sabe? Porque, tipo, memorial, assim, a pessoa vai trazendo, né? É muito legal.
Então você tá no doutorado já? Eu estou escrevendo, reformulando meu pré-projeto de pesquisa. Boa sorte. Ainda bem que a gente está tendo essa conversa que já vai ser... Já você tinha que estar nessa parte de especialização, né? E você que está aí nessa área ainda de escolher e definir qual que vai ser a trajetória profissional, olha só que conversa interessante que você tem já um mundo aí, aliás, um mundo de possibilidades que você já pode ir se aventurando, pesquisando, isso é importantíssimo, como eu disse, bate lá na porta, pesquisa na internet que vai valer a pena. Agora, eu não sei se eu vou encarar um doutorado. Será que um dia eu encaro, Rubia? Eu acho que... Meu pai essa carinha. Acho que sim, João. Olha aí, eu acho que tá postando muito alto, tá vislumbrando. Eu vou dizer assim. Ô, João, uma pergunta. Você era bom na escrita? No bom de fala, a gente já sabe que você é. E na escrita, como que era isso aí? Eu fiz jornalismo, então a gente... de praxe, a gente gosta muito de escrever. E diferentes textos, né? A gente gosta de escrever para televisão, gosta de escrever para rádio. Independente de como a gente vai passar aquela mensagem, é importantíssimo que, antes de tudo, a gente consiga organizar as ideias. Mas texto acadêmico eu tinha uma dificuldade, Rubia. Sara, que está nos acompanhando, sabe disso. Então, eu tinha uma dificuldade de colocar aquilo, de conciliar a questão de teóricos, enfim. É um desafio, querendo ou não, né? Então, a gente estava acostumado... as normatizações, né, do trabalho acadêmico. Pois essa era a maior dificuldade que a gente tinha. Mas mesmo, enfim, a faculdade, o processo dela nos faz encarar esses desafios que, querendo ou não, são bons, né? Porque nos fazem amadurecer também. E você acaba descobrindo, você tendo contato, é um incentivo que você tem ali, um empurrãozinho, para você pesquisar mais, para você ler mais. Então, querendo ou não, agrega bastante. Mesmo que não vá seguir nessa carreira acadêmica, ter contato com isso é importantíssimo para você ter dimensão ali da área que você está atuando. E isso eu acho que é o mais bacana. Exatamente. Eu tô perguntando isso porque no ensino médio a gente leva de uma certa forma. Óbvio que tem um certo rigor. Quando a gente vai para o curso técnico, tem a escrita dos relatórios, e aí o seu modo de escrever vai sendo ampliado, né? Sim, vai transformando. Vai transformando. E na graduação tem muito essa coisa que o João falou da escrita, né? De artigos, de relatórios, de diferentes formas de escrever. Eu adorava fazer apresentação. Adorava. Podia me botar a semana inteira para apresentar lá na frente. Mas um relatório, cara... Eram uns 3 cafezinhos para conseguir terminar o relatório, assim, de 2 páginas. Mas é que são estruturas da língua diferentes, né? A estrutura do texto oral é uma, a estrutura do texto escrito é outra. E o texto escrito, ele é muito mais exigente. Porque, por exemplo, na fala, a gente tem condição de ir, voltar, de dar um exemplo, Na escrita, não, né? A escrita, ela te exige uma sequência lógica, coordenar as ideias e pensar o seguinte: você não escreve para você escreve para o outro. Né? Eu falo muito isso para os alunos: você escreve para o outro. Agora, ler ajuda muito a desenvolver a habilidade da escrita, né? Porque você vai interagindo com a estrutura do texto escrito. Então, bons leitores tendem, eu não estou generalizando, mas tendem a ser pessoas que escrevem melhor. E essa sua fala, ela é muito interessante, porque não sei qual é a faixa etária que estamos assistindo agora, mas a escrita tem que construir desde sempre. Então, conceitos básicos da língua, sabe? Se você não pontua bem, o outro não vai entender, sabe? Aí você vai avançando nas séries, né? No fundamental, no médio, no superior. Então, você vai ter que agregar mais corpo para esse texto. Então, não dá para ignorar o começo. E faz diferença até no mercado de trabalho, né? Exatamente. Se você é erro ortográfico, como é que a pessoa vai ler? Né? Então, assim, tudo conta. A gente falou disso nos últimos episódios do Bitar Podcast, inclusive sobre a importância desse bom português. Claro que não é sempre... não precisa a gente atender aquela coisa perfeita e tudo mais, mas o bom português... Não precisa rebuscar, né? Exatamente. Mas precisa estar bem colocado, bem claro. Pelas oportunidades, né, ao longo da vida. Agora a gente está falando sobre esse processo de amadurecimento, tipo de formato de texto, nessa troca de ideias que a gente estava tendo, e a gente sabe que cada um de nós, já compartilhei aqui, Rubia também, cada um de nós tem um processo diferente de aprendizagem, algo que a gente se identifica mais, algo que a gente tem mais dificuldade, igual eu tinha uma dificuldade de fazer essa parte escrita de artigos, enfim, tem gente que adora e morre de medo de fazer uma apresentação lá na frente. Então, eu queria de vocês que estão nesse contato direto com os alunos de ensino médio, ensino técnico, ensino superior, alguma dica que vocês possam dar para a gente aproveitar melhor esse período, ou seja, para a gente poder identificar melhor com algum processo, como aproveitar melhor dessa etapa que a gente está tendo, desse aprendizado que a gente está tendo, essa oportunidade de conhecimento, para a gente conseguir aproveitar melhor esse período. Deixar essa dica com vocês. Então, por exemplo, conforme a área que a pessoa vai, ela tem uma exigência maior, às vezes, ou da oralidade ou da escrita, depende. Mas o mercado exige as duas coisas,
né? Tanto a oralidade quanto a escrita. E como que a gente enfrenta aí os nossos medos, as nossas inseguranças? Olhando de frente para eles. Então, não tem como eu aprender falar, me expressar por meio da oralidade sem falar. Ou de ver o outro falando. Às vezes, ver o outro falando, você fica, meu Deus, jamais eu vou conseguir falar dessa forma. Aí, aquilo até, né? E a escrita do mesmo jeito. Então, é fazendo mesmo, sabe? É falando, é escrevendo. Não ter aquela cobrança ou aquela expectativa de que da primeira vez eu já vou escrever um texto muito longo, ou um texto sem erros, ou um texto muito bom. Não é? Eu sempre falo também para os orientandos, nunca um texto é bom na primeira versão. Nunca. Então, às vezes, eles fazem a primeira versão de um capítulo e depois... também eu sou um pouquinho exigente. Eu sei como é. Sabe? Então, assim, o texto fica bom lá na 4ª versão, 5ª versão. Aí eu falo assim, agora você vai pegar a primeira versão e pega a última. Compara. Sabe? Então, assim, realmente fazendo, escrevendo, dando para outra pessoa ler, Sim. Né? Para acompanhar. E falar, eu não preciso também começar a falar e falar, né, 2 horas, 3 horas, que eu fale 5 minutos, que eu fale 5 minutos até é muito, né, para quem... Mas 3 minutos, 2 minutos, mas exercitar mesmo a oralidade. Eu vou falar um pouco dentro daquilo que eu me sinto seguro para falar, né? E depois eu paro. Eu me lembro, quando eu comecei a graduação, eu tinha essa dificuldade, sabe, para falar, ai meu Deus, eu lembro que eu ficava vermelha, eu sentia, eu fui branca, né, então eu sentia que eu ficava assim, vermelha e tudo, mas eu falava, e depois eu fui perdendo a vergonha e fui ficando mais tranquila. Hoje tem que mandar calar a boca, mas assim, foi um aprendizado mesmo. É o treino, Etapas, né? E só pensando numa fala que a Marilene teve em relação a, será que eu vou falar como o outro fala, eu vou escrever como o outro fala? Eu acho que uma dica que vale também é a gente se reconhecer, sabe? Então assim, eu não tenho essa idade agora, eu posso trabalhar nela? Então eu vou trabalhar nela, sabe? E se respeitar. O alvo não tem que ser o outro, tem que ser o meu melhor. Isso. Sabe? Então, o meu melhor, que a gente vai galgando e buscando cada vez mais desse melhor, mas não ter o outro como referência. Isso é muito pesado, né? A gente tem visto uma geração de jovens ansiosos, depressivos, nervosos e estressados. Eu acho que esse peso de mirar no outro piora esse quadro. Sabe? Às vezes uma referência de orientação, né, para você saber, mas é sempre procurar a nossa melhor versão. Exatamente. Né? Então, eu acho que cada um tem um potencial gigantesco, Isso, cada um se identifica com uma coisa diferente. Uma dica que a gente já trouxe, né, porque às vezes a gente tem essa ideia, que é essa pré-ideia, né, de que a gente tem que fazer tal curso ou optar por tal caminho para, enfim, ser uma pessoa de sucesso ou uma pessoa feliz. E às vezes a gente esquece que uma coisa que a gente gosta de fazer em casa seja cozinhar, né? Se você cozinhar muito, se você gosta de cozinhar, você vai cozinhar bem, as oportunidades por você cozinhar bem vão aparecer. Então, saber se identificar o que você gosta de fazer e usar essa habilidade sua por gostar, eu tenho certeza que vai ser mais fácil. Então, por gostar, você vai querer treinar mais aquilo e tudo mais. E fazer bem feito, claro. Isso pode te ajudar. Uma habilidade pode ajudar bastante no mercado de trabalho ou qualquer outra área, enfim, da sua vida. Eu acho que uma dica importante, se respeitar, se reconhecer é legal demais, né, Rubia? Exatamente. Pensando nisso, João, na questão de autoconhecimento, o curso EAD, o curso à distância de graduação, é uma dica para uma pessoa que é focada, determinada ou não? Para você. Eu fiquei até na dúvida. Existe ensino médio à distância ou não? Não. E nem o Porque- técnico não. à distância? Existe? Eu acho que não. Dúvida. Na nossa rede, não. Não sei se tem algum lugar particular. É assim. mais a graduação, né? Ensino médio, Particular, eu mas acho que era existe. técnico, Existe a distância, sim. Eu acho que em outras redes... Ensino técnico. Técnico. Médio, não. médio não. Só o médio, só o técnico. Ou o presencial é um curso mais interessante para uma pessoa que precisa ter alguém ali sempre, às vezes, ditando. Então, no caso Fazendo do a minha João. culpa aqui, ó. Depois você complementa, tá, Marilene? Eu entendo assim, pensando lá no médio, eu até acho bom que não tenha mesmo a distância, sabe? Eu acho que é muito jovem ainda, muito imaturo ainda para encarar todo o peso da organização sozinho. Porque para fazer um curso à distância, você precisa se dedicar o tempo todo. Não tem ninguém, professor, chamando, não sabe? Não tem isso que o presencial permite. Sim. Então, eu entendo que lá na adolescência, 15, 16 anos, eu acho que é muito cedo para encarar. Talvez até possa dizer que, talvez a primeira graduação também.
sabe? Dependendo de se for jovem demais, né? Eu vou entrar logo com 18 na graduação, quer dizer, justamente EAD agora, não sei se todo mundo tem esse perfil. Depois não, um outro curso, uma pós, sabe? Eu acho que já é mais possível, embora volta a questão do autoconhecimento. Tem gente que nunca vai conseguir e tem que se aceitar assim, tem que ser presencial, né? Que é o meu Assim. caso. Eu Já tá tive descrito faculdade. agora. É verdade, porque a disciplina é importantíssima. É Sim. uma coisa que a gente até desenvolve na faculdade. Sim. A disciplina que eu tinha lá quando comecei, claro que é muito diferente da que eu tenho hoje, né? Mas é uma coisa que a gente desenvolve. Mas a importância, inclusive, da gente se reconhecer até nisso, né? Sim. Quais são os limites, onde a gente pode aproveitar, como eu disse, melhor esse período. Eu precisaria. Eu no EAD, meu Deus do céu, ainda bem que na pandemia, o período da minha faculdade que foi durante a pandemia, que muita gente teve que se desafiar no EAD, eram disciplinas um pouco mais técnicas ali, no sentido que já estava mais avançado, porque se fosse no começo do curso eu teria uma dificuldade grande, né? Então até reconhecer qual que é o formato que é legal para que o pessoal saiba qual caminho optar. Se respeitando, né? Fazendo o melhor para si e conseguindo o melhor resultado possível. Então, e tem gente que consegue numa boa, Sim. que prefere, inclusive, às vezes aquele silêncio, enfim, do individual pode até ajudar. Poder estudar em horários diferentes daquele, né? que o presencial exige. Agora, Acho que a Mariane vai perdão. falar. Essa questão da EAD, porque assim, eu sou professora do curso presencial e do curso EAD e coordeno o curso à distância, né? Então, qual o perfil do aluno do curso à distância? Por que ele busca o curso à distância? Muitas vezes, ele busca por questões de tempo. Ele trabalha, ou então porque no lugar que ele mora ele não tem acesso, né? Então, são essas as questões que fazem com que ele busque. Agora, quando ele tem a opção dos dois, por exemplo, ele pode fazer opção, escolher tanto o presencial quanto o curso à distância. Entra aí o que na psicopedagogia a gente chama de modalidade de aprendizagem, né? Então, tem gente que é melhor para aprender sozinho, no tempo dele, ali, com o material de apoio, com as videoaulas. E tem gente que precisa estar com o outro, fisicamente com o outro, ver o professor, falar com o professor. Então, não tem o jeito certo e o jeito errado. Tem o jeito de cada um. É o que a gente chama de modalidade de aprendizagem, né? Tem o jeito que é melhor para cada um, né? Seja no curso presencial ou seja no curso à distância, né? É que nem a gente falou, reconhecer é importantíssimo. Mas tem diferença no currículo para um curso à distância e para um curso... Tem alguma diferença ou não? As exigências em termos de legislação para a formação é a mesma. É a mesma. Então, por exemplo, a carga horária de conteúdos teóricos, de conteúdos práticos, determinados conteúdos que são obrigatórios, isso vale para os dois cursos. Tá? Por quê? O diploma do curso EAD... ele tem a mesma validade do diploma do curso presencial. Então, não existe essa diferença, sabe? Isso é bom o pessoal saber, né? Porque às vezes acha que existe alguma diferença por conta de nomenclatura, mas o diploma é o mesmo. Inclusive, aqui na UFO, o diploma dos nossos alunos do curso à distância, ele não especifica. Ele vem licenciado em pedagogia. Ponto. A modalidade de formato. não a gente está tem. caminhando para um ensino cada vez mais híbrido, né? Porque depois da pandemia que houve toda essa reformulação da necessidade em incluir-se tecnologia no ensino, às vezes até de uma maneira mais acelerada do que a gente esperava que fosse acontecer, hoje acontece, Acelerada né? e perigosa. É perigosa, vezes, pois né? né? Tem que tomar esse cuidado. Mas, assim, existe ainda muitas resistências em relação a essa questão do híbrido, né? Eu, assim, como pessoa que trabalha com educação à distância, eu sempre falo, o curso à distância, ele não é o oposto do curso presencial. Ele é outra modalidade. Então, é outra organização, é outro formato, né? Em termos da qualidade, em termos daquilo que se busca para a formação, é a mesma coisa. Né? Agora, é o formato mesmo. E aí depende mais da própria pessoa, né? Eu fiz 2 pós em EAD. Olha. Comecei na pandemia, tomei gosto por estudar na pandemia. E eu entendo assim, eu precisava me lembrar, olha, eu tenho que entregar tal coisa agora, então eu preciso me organizar para fazer a tempo. Se eu estivesse assistindo aula presencialmente, alguém me lembrar. Tem trabalho para entregar hoje, né? Então, assim, para mim super deu certo. Eu adorei, já tô indo pro 3º. Essa sua fala o que eu vejo, né? Assim, quando a gente coloca, assim, faz uma correlação entre os alunos do presencial e o curso à distância,
eu considero os alunos do curso à distância, eles têm mais autonomia. Sim. Eles têm mais iniciativa, sabe? Então, assim, coisas que às vezes no presencial, se você pede, por exemplo, uma pesquisa de alguma coisa, o aluno espera que você indique para ele a referência, que você indique... Então, quer dizer, ele não tem que pesquisar, ele só vai lá pegar o material que eu indiquei. E compilar. Mesmo quando eu digo assim, você pode consultar outras fontes, ele não vai consultar, ele vai ficar... O aluno do curso à distância, ele já tem, inclusive, a habilidade de buscar isso em bibliotecas do Brasil inteiro. Né? Então, quase ele natural, um aluno, né? Com mais iniciativa, ele é um aluno com mais autonomia. E, em termos de faixa etária, às vezes mais maduro também, com mais experiência, né? Muitos que vêm para o curso à distância, eles já têm uma graduação presencial. E é aquilo que a gente falou quando a gente entrou na pauta sobre ensino superior, a questão do amadurecimento, né? Com esse público já mais maduro, ele tende a ser, na minha opinião, mais autônomo, né? De poder se virar. Precisa se organizar, porque como é que faz? Mais autônomo, mais proativo, né? Que também é uma habilidade importante, né? Buscar. Eu quero fazer isso, alguém vai fazer para mim? Não vai. A distância não tem isso, alguém fazer para mim. E aí, pensando em toda... Você ia falar, João? Pode falar. Não, segue aí. Não, pensando em todas essas mudanças, vocês que já têm aí uma carreira na área da docência, né? Quando vocês olham para o passado, vocês mudaram muito no formato da aula, de ver os resultados dos alunos? Quando vocês olham o início de carreira e no momento que vocês estão agora, tem uma mudança da Maria Irene, docente no começo de carreira, e da Sâmia também? Como que foi esse processo? Ou você muda, ou te mudam na marra. Sabe, a mudança é muito drástica. Não tem muita opção, principalmente com esse avanço da tecnologia. Não tem como, sabe? Eu me lembro, gente, eu sou do tempo do mimeógrafo. Né? Você não deve saber o que é isso. Então, tá vendo? Não sabe mesmo. Sabe? Não, pesquisem aí, mimeógrafo. Eu sou da época que tinha ainda o... Como que chama que você botava? Retroprojetor. Que você botava a transparência. Mas retroprojetor em relação ao mimeógrafo já era uma modernidade. Já era bem... Já era tipo uma mudança grande, né? Uma mudança grande. Essas coisas eu já cheguei assim. na época do retroprojetor. Então a gente teve que ir se adaptando. Mas uma coisa interessante que acontece também os alunos, eles dominam muito mais essa linguagem do que a gente. Né? Então, tem coisas lá dentro da sala que às vezes eu quero encaminhar. Não, professora, vamos fazer assim, porque... Mais simples. Eu falo assim, mas como é que faz isso? Então, eu aprendo muito com eles também. Essa troca é importantíssima. Nesse sentido, porque o domínio dessa linguagem mais digital, essa coisa mais tecnológica, os alunos têm isso com mais tranquilidade do que a gente. Porque nós, não acho que você é mais nova que eu, mas, assim, eu tô, assim, naquela fase de transição mesmo, né? Eu peguei essa coisa mais jurássica mesmo e agora hoje nessa era digital. Então, eu brinco e falo assim, olha, gente, eu sou do momento de transição da espécie, porque eram certas coisas que agora a gente tem que se adaptar, né? Então, às vezes os alunos usam uns termos, eu falo, o que é isso? Até hoje na sala, eu ainda brinquei com eles, falei assim, como é que é aquele negócio que vocês falam que a gente tem que dar um spoiler? Spoiler, como é que é isso mesmo? Aí eles explicam, então vou dar um spoiler da prova. A gente usa também essa linguagem. Então, essas coisas que nós vamos adaptando, mas que vai ampliando o nosso repertório. Eu acho isso muito positivo. Eu acho que a gente não pode... ficar muito rígido, sabe? Naquele posicionamento, naquela coisa, não, é porque era assim, é melhor assim, porque eu domino assim, eu aprendi assim. Eu aprendi assim, mas a gente tem que... Eu aprendi, mas o mundo rodou depois disso, né? Então eu preciso caminhar também, né? E quando você coloca essa questão do... Eu sou jurássica, usava tal coisa, eu também sou de uma outra época. Os nossos alunos hoje são nativos digitais, né? O que eu recebo lá são todos nativos. Então, penso em fazer uma coisa, já fizeram. Até para mim, que me considero bem tranquila em relação à tecnologia, é diferente, né? Não dá para querer comparar. E aí, abarcar essas tecnologias, esses recursos, né? No lecionar, na docência, é fundamental. Como é que eu vou competir? Vou trazer como aliado esse recurso. Isso é bom, olha aí que fala. Né? Você falou que o mundo tem girado, mas eu acho que o mundo tem capotado já. Porque tá tudo tão rápido, tá tudo tão difícil de encarar, mas é o jeito a gente se jogar, né? Sim. E que bom que a gente tem essas oportunidades de conversas esclarecedoras que a gente traz aqui no Bitar Podcast, para você justamente que tá nessa área, tá nessa fase, às vezes começando o ensino médio, já tem a possibilidade de, com essas dicas valiosas, de bater na porta,
pesquisar, saber das diferenças, os caminhos que você tem, eu acho que já serve ali de norte no GPS. Claro que agora a decisão é sua aí de qual caminho optar, mas tenho certeza que vai ser um caminho muito bonito, de muito aprendizado, assim que tem que ser, igual foi para nós quatro, vamos dizer assim, né? A gente compartilhou um pouco das nossas experiências aqui e conversa boa, né, Rubi? Não, foi uma conversa incrível. E eu fiquei muito curiosa na questão do currículo da Sâmia sobre a parte das pesquisas das mulheres na neurociência. O que dá um tema aqui no Bitar Podcast. Até porque a gente tem duas pesquisadoras aqui. Três, né? Três, vamos dizer assim. Então, o projeto, Sim, Elas Podem, ele nasceu lá no nosso campus para ensinar ciência, tecnologia, engenharia e matemática, STEM, da sigla em inglês, para meninas e mulheres. Tanto para conhecerem, né, essa possibilidade, como para mudar de carreira, se for o caso. Não tem exigência de idade, sabe? Então, a gente tem cursos acontecendo lá agora em raciocínio lógico, em matemática básica, em programação, em linguagens diversas. Tem curso de evolução do universo, de astronomia, sabe? Então, assim, a gente tem uma vasta possibilidade de cursos, em especial para meninas e mulheres, porque, infelizmente, né, o estímulo que nós recebemos desde crianças para essas áreas não é o mesmo que os meninos recebem. Então, a gente está tentando resolver esse probleminha, vamos dizer essa assim. Diferença. Ajudar. Talvez não resolva, mas vamos tentando ajudar nesse sentido. Mas converse mais num outro momento sobre isso, tá? Se vocês quiserem. O convite está feito, viu, já está aceito. Brilhou o olhinho da Marilene ali também, né? Bacana, como que esses projetos são importantes. Você como coordenadora, né, do curso superior, como é bom incentivar desde pequeno, né? Então, pequeno porque não, né? Porque eu tenho uma dificuldade, viu, Marilene? Só contar porque eu falei pequeno, mas as meninas que estão chegando no ensino médio já... A minha irmã, até hoje, eu falo as amiguinhas dela da faculdade. Então, eu tenho essa dificuldade. Mas é no sentido afetivo. Afetivo, né? Então, até porque, né, como psicopedagoga, como eu já falei antes, o conhecimento ele é interdisciplinar. Sim. Então, a gente precisa romper com essas gavetinhas, né? O quanto a gente aprende, por exemplo, no meu grupo de estudo e pesquisa da psicopedagogia. Então, lá a gente tem fono, tem psicólogo, tem psicopedagogo, tem pedagogo. Então, quando a gente discute um caso, né, que a gente normalmente faz o atendimento psicopedagógico para crianças de escola pública, é um programa institucional que eu tenho aqui na UFO. Então, quando a gente discute esse caso, aí vem a psicóloga, ela traz uma vertente, ela traz uma análise, vem a fono, coloca outra. Olha, e tudo isso compõe a pessoa. Né? Então, nós somos constituídos dessas diferentes áreas. Não tem como a gente, às vezes, por mais que às vezes a gente priorize uma coisa, mas nós somos essa totalidade. Né? Então, é muito rico, é muito bom E essa riqueza da multidisciplinaridade que a gente tem, essa possibilidade, a gente estava falando até sobre leitura, enfim, e hoje a gente tem tantos formatos disponíveis, né? Antigamente eu acho que tinha até um certo preconceito, só tal coisa é certo, só tal coisa tem credibilidade. Hoje a gente tem muito mais acesso. E é importante a gente a gente acessar variados formatos para a gente ampliar esse conhecimento e conversar com novas, enfim, conversar com outras ideias, né? Como se diz, ampliar esses horizontes, eu acho que contribui bastante nesse processo nosso de aprendizado, né? A ideia que eu falei, acho que eu falei antes, né? Não é concorrer, é incluir, né? Agregar esse conhecimento também, essas uma troca importantíssima. E às vezes tem um potencial na sua casa, troca mais ideia com seu pai, com sua mãe também, eu tenho certeza que vai ajudar você, vai te ajudar bastante nessa decisão, né, Rubia? Ô, João, a gente está caminhando para o final, mas você falou de ampliar conhecimento, então eu tô com uma listinha aqui de episódios do Bitar Podcast. Isso que a minha memória é boa, viu? Tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Então, lá vai as minhas dicas aí. Episódio 2, orientação profissional, escolhendo uma profissão. Episódio 14, Enem versus redação. Não, peraí, você Episódio sabe 15, até o número de cada episódio? Já coloquei para facilitar quem tá ali, né? Isso que é memória. Enem, prova vestibular. Claro que não, eu olhei no meu celular. É o portador de texto, tá vendo, é o celular. Exatamente. Existe também o episódio LinkedIn e a sua carreira. E o 27, terminei o ensino médio. E agora? Tem tudo a ver ou não tem com o nosso Eu acho que eu vou voltar nesses daí também, viu? Pra me inteirar desses outros Pode assuntos ficar com a aí. listinha. Vou ficar com a sua cola. Melhor, agora vamos usar a tecnologia. Vou tirar uma foto e devolver aqui no papel. Mas, meninas, muito obrigado, viu, pela participação na conversa de hoje. Tenho certeza que queremos vocês aqui de volta para contar dessas experiências, da importância da multidisciplinaridade. Hoje tem cada vez mais
cursos que se conversam Sim. a fim de um bem comum, de uma solução em comum. Esse projeto das Minas da Ciência, que esses tempos atrás a gente comemorou o Dia da Mulher na Ciência, inclusive a gente falou sobre isso. Então, como que a gente lida com essas questões, é muito bacana a gente poder dar visibilidade Sim. a esses projetos. Então, o convite já está feito, a gente se organiza para vir conversar mais um pouquinho aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Eu adorei, ó. eu Agradeço gostei demais muito, a quero participação. Gente, o convite foi assim, ó. Aceito todos, tá? Mas coloca Pode tudo deixar. ali. A Samia sempre vem, só ajeitar a agenda. E no Foi próximo- maravilhoso, e no muito próximo obrigada. a Rubi vai trazer um bolinho aqui, né? Opa, Olha, que não bom, esquece de me chamar hein? nesse, Eu tá? vou comprar Ela é naquela técnica. padaria que eu conheço. Que segue as normas, né? Segue as Segue as normas. Foi Eu quero ótimo. agradecer, viu, gente? Esse bate-papo foi muito... Nossa, passou rápido, Passa né? rápido. Agradecer vocês, a Sâmia, que eu não conhecia É, pessoalmente, satisfação. né? E um bate-papo muito interessante. Eu gostei demais. Também, no que eu puder contribuir, me coloco à disposição. Valeu, tenho certeza que a gente vai ter mais conversas aí. E você no Bitar Podcast, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Busquem conhecimento, é importantíssimo. Aproveitem as oportunidades. Tenho certeza que vai fazer um diferencial, não só na sua trajetória profissional, mas na sua vida também. Vai fazer muita diferença, né, Rubia? Exatamente. Nossa Até a técnica em próxima. alimentos, Crossfiteira. professora, mestrada, Bióloga. mestranda, Isso. E crossfiteira. artista e crossfiteira. Crossfiteira, isso é bom. Currículo né? imenso. Por isso que ela tem energia para tudo isso. Justamente. Exatamente. O esporte tá ali. Eu, por enquanto, sou jornalista. Vamos lá. Tchau, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.